O sol poente de Faro tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Atlântico estivesse sangrando de saudade, quando Maria sentiu o primeiro tremor. Não era o vento salgado que soprava das falésias da praia de Faro, nem o eco distante das gaivotas chorando pelo mar. Era o toque de Inês, um roçar acidental de dedos enquanto elas corriam pela areia úmida, rindo da onda que quase as engoliu. Cuidado, ó tola! Gritara Inês, mas seus olhos, aqueles olhos verdes como as oliveiras do Alentejo, demoraram-se um segundo a mais no rosto de Maria. Naquele instante, o mundo parou. Maria, com o coração acelerado como o repicar dos sinos da sé de Faro na missa de Páscoa, soube que algo proibido acabara de nascer. Algo que nem as muralhas antigas da cidade poderiam conter. Era o verão de 2018 e Faro, joia escondida no extremo sul de Portugal, pulsava com a vida preguiçosa do Algarve. As ruas empedradas do centro histórico ecoavam com o fado melancólico tocado por guitarras solitárias nas tascas, onde o cheiro de cataplana de marisco se misturava ao aroma de jasmim das varandas floridas. Maria Santos, de 18 anos recém-completados, era filha de um pescador de Olhão, com mãos calejadas de ajudar no cesto de peixes ao amanhecer e um sorriso que iluminava mais que os lampiões de São Brás de Alportel. Seus cabelos pretos, longos e selvagens como as ondas que seu pai domava, caíam em cachos rebeldes sobre os ombros bronzeados. Ela estudava na Universidade do Algarve, sonhando com livros de poesia de Sofia de Melbrenner, mas a vida real ancorava a terra, a família católica devota, as noites de reza no rosário e a pressão invisível de um casamento arranjado com o filho do ferreiro da vizinhança. Inês Oliveira, sua companheira de turma no curso de História, era o oposto luminoso. Vinda de Lisboa, com pais professores que a mandaram para o sul em busca de ar puro e raízes autênticas, Inês tinha 21 anos e uma graça etérea que fazia as raparigas da faculdade sussurrarem invejosas. Seus cabelos castanhos ondulados dançavam com o vento e seus olhos verdes, herdados da avó minhota, pareciam guardar segredos do Tejo. Ela amava Faro por suas contradições, as praias virgens contrastando com as igrejas barrocas, os mercados de peixe onde se negociava com paixão e os festivais de verão onde o canto alentejano ecoava como um lamento coletivo pela imigração que levava os jovens para longe. Mas Inês carregava seu próprio fardo, um passado de olhares furtivos em colégios lisboetas, onde aprendera a esconder o que seu coração sussurrava. A amizade delas nasceu na primeira aula de património português, quando o professor, um homem idoso com bigode a Salazar, discursava sobre os azulejos de Coimbra. Maria, sentada na última fileira, rabiscava desenhos de barcos no caderno, sonhando com horizontes além do Cabo de São Vicente. Inês, ao lado, inclinou-se e sussurrou: "Sabes, esses azulejos contam histórias de amores perdidos, como as saudades de Camões." Maria ergueu os olhos, e ali estava, um sorriso que derretia o gelo da timidez. Daquele dia em diante, eram inseparáveis. Almoçavam nas cantinas da universidade, partilhando pastéis de nata quentes da pastelaria local, rindo das anedotas do avô de Maria sobre as pescarias noturnas. "Ele diz que o mar tem alma de mulher", contava Maria, e Inês respondia: "Então deve ser como tu, forte, imprevisível e cheia de tesouros escondidos." Os fins de semana as levavam às praias. Faro era um paraíso de areias finas e águas turquesas, mas elas preferiam a praia da Barra de Lavradores, mais isolada, onde as dunas formavam cortinas naturais contra os olhares curiosos. Ali, deitadas sobre toalhas xadrez como as das romarias de São Romão, falavam de tudo, dos sonhos de Maria em viajar para o Brasil, terra dos avós paternos, e da paixão de Inês por restaurar manuscritos antigos na Torre do Tombo. "Quer tocar as palavras que o tempo quase apagou", dizia Inês, traçando padrões na areia com o dedo. Maria observava, fascinada, como o sol dançava na pele dela e sentia um aperto no peito, uma saudade antecipada por algo que ainda não perdera. Mas o crush veio devagar, como a maré enchendo a Ria Formosa.
Começou com toques inocentes, a mão de Inês limpando a areia do joelho de Maria após uma queda na areia, o braço delas roçando enquanto caminhavam pela arco da vila, admirando as lanternas de ferro forjado que iluminavam as noites de verão. Maria, criada em lares onde o amor era falado em sussurros e só entre homem e mulher, ignorava os sonhos que acordavam suada, com o rosto de Inês flutuando como uma visão mariana. É só amizade, repetia para si, mas o coração, traidor como Douro em cheia, sabia a verdade. Uma noite de agosto, durante o festival da Ria Formosa, mudou tudo. O ar estava carregado de cheiro a sardinhas assadas e vinho de lagoa, e as ruas de Faro fervilhavam com ranchos folclóricos dançando ao som de acordeões. Maria e Inês, vestidas em saias rodadas inspiradas nas trajes alentejanas, infiltraram-se na multidão perto do Jardim Manuel Bivar. Uma dança improvisada as separou por um momento, e quando Maria encontrou de novo, Inês estava ofegante, o rosto corado pelo vinho e pelo calor. Dança comigo, murmurou Inês, puxando-a para o círculo de dançarinos. Seus corpos se moveram ao ritmo da viola, quadris roçando, mãos entrelaçadas como em uma varanda de fado. No clímax da música, sob as estrelas que pareciam azulejos celestiais, Inês inclinou-se e beijou a bochecha de Maria, um beijo casto, mas que queimou como brasa de uma fogueira de São João. Maria congelou. O mundo girou, o riso da multidão, o cheiro de manjerico, o som das castanholas, tudo se dissolveu em um vazio doce e aterrorizante. O quê? Gaguejou ela, tocando o local onde os lábios de Inês haviam pousado. Inês recuou, os olhos arregalados de pânico. Desculpa, foi o vinho. Esquece. Mas Maria não esqueceu. Naquela noite, deitada na cama estreita de seu quarto em Olhão, com o som das ondas batendo na doca como um coração partido, ela chorou pela primeira vez pelo amor que não ousava nomear. E assim, o crush escondido brotou, uma flor selvagem nas dunas, bela mas frágil ante o vento da tradição. Os dias seguintes foram de silêncios carregados. Na universidade, elas sentavam lado a lado, mas as conversas fluíam superficiais como o riacho da quarteira em seca. Maria mergulhava nos livros, traçando mapas mentais de rotas marítimas portuguesas, enquanto Inês rabiscava notas sobre a Inquisição, ironia amarga que escapava a ambas. Fora das aulas, escapadelas para cafés escondidos na rua de Santo António, onde pediam bicas fortes e bolos de amêndoa, serviam de refúgio. Lembras-te da avó da minha mãe? Contava Maria, tentando reconectar. Ela veio de Tavira, fugindo da fome nos anos 30. Dizia que o amor é como figo, doce por fora, mas precisa de paciência para amadurecer. Inês sorria, mas seus olhos traíam a tormenta. E se o figo for proibido, como da árvore do paraíso? O segredo as unia mais que nunca. Cartas trocadas em segredo, escondidas em livros de Fernando Pessoa, versos de mar português sublinhados como códigos. O mar é o teu, ó Inês, escrevera Maria uma vez, o papel tremendo em sua mão. Inês respondia com desenhos de conchas da ria, cada uma simbolizando um pedaço de seu coração. Elas se encontravam ao amanhecer na praia da Fuseta, antes que os barcos de pesca zarpassem, e ali, sentadas nas rochas musgosas, confessavam medos. Os meus pais. Eles esperam netos, uma casa com jardim em Faro, não isto, admitia Maria, voz rouca como o vento nos eucaliptos. Inês, com lágrimas salgadas como o mar, confidenciava, em Lisboa, eu já amei uma rapariga. Acabou em sussurros e adeus. Não quero isso para nós. Mas o mundo de Faro, com sua beleza idílica, guardava espinhos. A sociedade algarvia, enraizada em tradições católicas e familiares como as raízes das sobreiras no Barrocal, não perdoava desvios. As tias de Maria, com seus terços diários e fofocas nas feiras de Loulé, vigiavam cada passo. Estás muito tempo com essa lisboeta, comentara a tia Rosa uma tarde, enquanto descascavam figos para compota.
Cuidado, miúda, que o diabo se esconde em amizades doces. Maria ria, mas o aviso ecoava como o sino da Igreja da Misericórdia. O primeiro conflito veio sutil, como a névoa matinal da ria. Durante uma visita à casa de Inês, um apartamento alugado perto do Museu Municipal, decorado com azulejos pintados à mão, os pais dela, vindos de férias de Lisboa, notaram a cumplicidade. O pai, um historiador severo com óculos de ar dourado, franziu a testa ao vê-las rindo juntas na varanda, olhando o mar. Essa Maria parece boa rapariga, mas cuida-te, filha. O Algarve tem seus costumes. Inês assentiu, mas naquela noite, sozinhas, desabafou. Eles sabem, Maria. Não dizem, mas sentem. Como se o nosso amor fosse uma heresia nos arquivos da nação. Maria, pressionada pelo noivo em potencial, o João, um rapaz robusto de Portimão que cheirava a rede de pesca e cerveja Sagres, começou a recuar. Talvez devêssemos ser só amigas, murmurou uma tarde na praia do Ancão, onde as dunas altas as isolavam do mundo. Inês, ferida como uma gaivota com asa quebrada, rebateu: amigas? Isso é o que eles querem que sejamos. Mas eu vejo-te, Maria. Vejo a mulher que sonha com o horizonte, não com uma gaiola de canário. Elas se abraçaram então, pela primeira vez de verdade, corpos tremendo contra o vento salgado. Não houve beijo, o medo era maior que o desejo, mas o abraço selou o pacto, amor escondido, como os contrabandistas nas grutas de Benagil. Os meses outonais trouxeram uma calmaria enganadora. Faro vestia-se de tons ocre, com as folhas das laranjeiras caindo como confetes nas festas de Our Lady of the Assumption. Maria e Inês continuavam suas rotinas, aulas sobre o descobrimento, onde debatiam Vasco da Gama como heróis ou colonizadores, e passeios pelo mercado municipal, barganhando por tomates maduros e azeite de Monchique. Mas o ar entre elas crepitava de eletricidade não dita. Toques furtivos nas mãos durante as caminhadas pela ecovia litoral, olhares que se demoravam nas bibliotecas da universidade, onde o cheiro de papel velho misturava-se ao perfume de lavanda que Inês usava. Maria, dividida, buscava consolo na fé familiar. Nas noites de domingo, ajoelhava-se na Capela dos Ossos em Faro, aquela ossaria macabra com crânios empilhados como lembrete da vaidade, rezando por clareza. Senhor, perdoa esta confusão no meu peito, murmurava, mas as velas tremuluziam como se zombassem. Seu pai, o pescador Manuel, com mãos como redes envelhecidas, notava a filha distante. O mar ensina paciência, filha. Mas o coração é como a sardinha, escorrega se não segurares firme. Ele não sabia, mas suas palavras cortavam fundo. Inês, mais ousada, introduzia toques de rebeldia. Levava Maria a recitais de poesia na Associação Cultural de Faro, onde vozes graves recitavam Alberto Caeiro sob luzes baixas. Sinto-me como nos heterónimos de Pessoa, confessava Inês após um poema sobre amores impossíveis. Dividida entre o que sou e o que mostro. Maria, embriagada pelo vinho tinto de Alentejo servido ali, ousava responder: então, sê a minha Álvaro de Campos. O furioso, o que não se cala. Elas riam, mas o riso escondia o pavor. O Natal de 2018 aproximava-se, com suas tradições algarvias, as filhós fritas douradas como o sol, o bacalhau cozido com todos e as romarias onde se cantavam vilancicos à Virgem. A família de Maria planejava a ceia na casa de Olhão, com primos barulhentos e o João convidado como futuro genro. Inês, sozinha no apartamento, aceitou o convite relutante de Maria para uma visita rápida. Só para provares as rabanadas da minha mãe, insistiu Maria. Mas o desastre veio disfarçado de alegria. Na cozinha enfumaçada, com o aroma de azeite e canela, a mãe de Maria, Dona Ana, uma mulher robusta com chale de lã minhoto, serviu o vinho de figo.
Inês, tentando se enturmar, elogiou a receita. É como o amor da família, doce e forte. Dona Ana sorriu, mas o tio Joaquim, bêbado de aguardente, soltou. Amor de família é entre homem e mulher, menina. Senão, é como peixe sem sal, sem graça. O silêncio caiu como rede no mar calmo. Maria corou, Inês engoliu em seco e o jantar prosseguiu tenso, com conversas sobre o clima e as colheitas de amêndoas. Depois, na praia deserta sob a lua cheia, Inês desabafou. Senti-me como uma intrusa num quadro de Domingos Sequeira, bela, mas fora de lugar. Maria, lágrimas quentes como vinho, abraçou-a forte. Tu és o meu lugar, Inês. O único. Pela primeira vez, seus lábios se encontraram, um beijo tímido, salgado de mar e medo, sob o céu estrelado que testemunhara navegadores de outrora. Foi breve, mas eterno, o nascimento de um amor que Faro abençoava em segredo. O ano novo trouxe ventos de mudança. Inês recebeu uma bolsa para estágio no Arquivo Nacional em Lisboa, uma oportunidade que a aterrorizava e excitava. Vou, mas volto todo fim de semana, prometeu, enquanto caminhavam pela ponte antiga sobre a ribeira. Maria, com o curso avançando para teses sobre o século XVI, sentia o vazio antecipado. Escreve-me como Gil Vicente escrevia comédias, cheias de paixão e sátira. Elas selaram com outro beijo, agora mais confiante, atrás das muralhas da cidade velha. Mas a pressão social apertava como colete de renda apertado. João, o pretendente, começou a cortejou abertamente, flores de jasmim deixadas na porta, convites para bailes na Sociedade Recreativa Unionense. És a flor do Algarve, Maria, dizia ele, olhos castanhos como terra arada. Maria recusava com desculpas, estudos, sabes? Mas a família insistia. Ele é bom rapaz, católico, com barco próprio. O que mais queres? Dona Ana, com sua rosário no pulso, confidenciava às vizinhas. A miúda anda distraída. Deve ser o diabo das modernices. Inês, de Lisboa, escrevia cartas febris, descrições do Tejo ao amanhecer, saudades que doíam como ressaca de moscatel. Sinto-te em cada azulejo da estação do Rocio. Maria respondia com postais de Faro, desenhos de gaivotas carregando mensagens. Mas o telefone tocava com chamadas da família. Quando voltas, Inês? Maria precisa de amigas normais. A palavra normais era uma faca. O clímax do inverno veio em fevereiro, durante o Carnaval de Loulé. Faro e arredores explodem em cores, desfiles com trajes de arlequim, máscaras venezianas misturadas a fantasias de moriscos e cristãos. Maria e Inês, reunidas para o fim de semana, decidiram ir disfarçadas, Maria de pastora alentejana, Inês de sereia da Ria. Na multidão efervescente da Avenida José da Costa Mialha, elas dançaram livres, mãos dadas sob as máscaras. Aqui ninguém nos vê, sussurrou Inês, beijando-a atrás de uma barraca de churros. Mas o destino, caprichoso como o fado, traiu-as. Uma prima de Maria, a Sofia, avistou-as da varanda de um amigo. Olha ali as duas. Tão íntimas, murmurou para o grupo. Rumores voaram mais rápido que as serpentinas, a filha do pescador com a lisboeta. Algo de estranho. Na segunda-feira, o inferno desabou. Dona Ana confrontou Maria na cozinha, rosário tilintando como algemas. É verdade? Tu e ela. Como Sodoma e Gomorra? Maria negou, voz embargada, mas o choro entregou. Mãe é amor. Puro como o mar. A ruptura veio como uma tempestade de levante. Inês, ao telefone, ouviu os soluços. Eles querem que eu termine os estudos, case com João. Dizem que tu és uma influência má.
Inês, coração partido como vidro de São Bento, implorou: foge comigo para Lisboa. Podemos recomeçar. Mas Maria, ancorada pela culpa filial, recuou. Não posso trair a família. É o nosso Portugal, Inês, honra acima de tudo. Elas se despediram na estação de Faro, sob a chuva que lavava as ruas como lágrimas divinas. Inês partiu no comboio Alfa Pendular, deixando para trás um lenço bordado com um brasão de Faro, símbolo de uma promessa quebrada. A separação foi um exílio interno. Maria voltou às aulas como um fantasma, vagando pelos corredores da Universidade do Algarve com olhos vazios como a ria em maré baixa. Seus desenhos agora eram de naufrágios, barcos partidos contra rochas invisíveis. Noites em claro, ouvindo o fado de Amália Rodrigues na rádio pirata do pai. Estrangeirinha, quem te ensinou a chorar? Dona Ana, misturando pena e rigidez, forçava missas extras na Igreja do Carmo, onde ossos de monges lembravam a mortalidade dos pecados. Deus perdoa, filha, mas a sociedade não. Pensa no teu pai, nos netos que ele sonha. João, sentindo o terreno fértil, intensificou o cerco. Passeios forçados pela marginal de Faro, onde palmeiras balançavam ao vento como leques de viúvas. Vamos ao cinema ver um filme português, O Leão da Estrela, para rir um pouco. Maria ia, mas seu riso era forçado, como máscara de carnaval fora de época. Em casa, cartas de Inês chegavam escondidas em envelopes de livros. Sinto a tua ausência como o Tejo sem marés. Volta para mim, minha oliveira do sul. Maria guardava-as debaixo do colchão, lendo à luz de uma vela, chorando até o amanhecer. Inês, em Lisboa, afundava-se no trabalho. O Arquivo Nacional, com seus salões de mármore e caixas de pergaminhos amarelados, era um labirinto de histórias alheias. Ela restaurava documentos da Restauração de 1640, ironia cruel, papéis sobre independência enquanto seu coração estava cativo. Amigas de colégio, agora casadas com empregos em bancos, notavam sua palidez. O que te aflige, Inês? Um amor perdido? Ela sorria amargamente, um amor que Portugal ainda não escreveu em seus livros. Noites solitárias no bairro Alto, ouvindo fada em tascas enfumaçadas, onde guitarristas dedilhavam gaivota, canção de despedida que a fazia sangrar. A traição veio de onde menos esperavam, Sofia, a prima. Movida por zelo religioso e inveja sutil, pois sempre cobiçara a liberdade de Maria, confidenciou aos tios. Eu vi com os meus olhos. Beijos, abraços. Escândalo. O boato espalhou-se como fogo em mato seco, do mercado de Olhão às tascas de Tavira, sussurros da filha de Manuel é uma sapatona. O pai de Maria, ao ouvir no porto enquanto descarregava atum, sentiu o mundo ruir. Minha filha, o que fizeste ao nosso nome? Ele não gritou, pior, chorou, lágrimas salgadas como o mar que o sustentava, misturando-se ao suor das redes. O confronto familiar foi uma procissão de dor. Na sala de paredes caiadas, com crucifixos de madeira de sobreiro, sentaram-se em círculo, Manuel, Ana, tios, primos. Maria, de cabeça baixa como penitente na Semana Santa, ouviu as acusações. És uma vergonha para o Algarve, bradou o tio Joaquim, punho cerrado como em briga de taberna. Dona Ana, voz trêmula, suplicou, casa com o João, filha. Ele perdoa. Deus perdoa. Maria, coração em frangalhos, defendeu-se, amor não é vergonha, mãe. É como o Evangelho de João, amai-vos uns aos outros. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos, como sementes em solo rochoso. Expulsa temporariamente de casa, vai para a pensão da tia Lolé, reflete. Maria vagou pelas ruas, mochila nas costas como peregrina de Fátima.
Encontrou refúgio na biblioteca municipal, lendo biografias de Sofia Anderson, que amara em segredo uma mulher. As poetas sabem, murmurou para si. Mas o isolamento a corroía. Telefonemas para Inês eram curtos, cheios de silêncios. Eles sabem tudo. Acabou. Inês, do outro lado da linha, voz partida como viola desafinada. Não acabou, Maria. Luta. Pelo nosso Portugal moderno, o das marchas do orgulho em Lisboa. O ápice da ruptura veio na Páscoa, com suas procissões de passos e andores carregados por homens de luto. Maria, forçada a participar como penitente, marchava atrás do Sr. Essiomo, o peso da cruz simbólica esmagando-a. No meio da Rua do Carmo, sob olhares piedosos, avistou João na multidão, com um buquê de flores de papel. Volta para casa, Maria. Eu cuido de ti. Mas em vez de alívio, veio pânico. Correu, fugindo pela ribeira, até colapsar na ponte do Eite, onde o rio se encontrava com o mar. Ali, sob a lua de Páscoa, ligou para Inês. Não aguento mais. Vem buscar-me. Inês, largando o estágio, pegou o primeiro comboio. Chegou a Faro ao amanhecer, o sol nascendo como promessa sobre as falésias. Encontraram-se na praia da ilha de Faro, longe dos olhares, onde o mar lambia as conchas como beijos maternais. Eu vim, disse Inês, abraçando-a forte. Vamos enfrentar isto juntas. Maria, exausta, rendeu-se. Mas como? Eles me odiarão. Inês, olhos firmes como o farol de Cabo de São Vicente. O ódio passa como as marés. O amor fica como as rochas. Decidiram o plano. Maria confrontaria a família, com Inês ao lado, não como amante escondida, mas como aliada. Voltaram ao olhão do autocarro, mãos dadas em segredo no banco de trás. A casa dos Santos, com seu pátio de azulejos rachados pelo tempo, esperava como tribunal. Manuel abriu a porta, rosto envelhecido 10 anos em dias. O que queres, filha? Maria, voz firme pela primeira vez, declarou: apresento-vos Inês. Não como amiga, mas como o meu amor. Aceitai-nos ou perco-vos para sempre. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado só pelo tic-tac do relógio de parede, ecoando como o coração da nação. Dona Ana desmaiou, Manuel sentou-se pesado como âncora. Tios murmuravam preces, mas ninguém atacou. Inês, com a coragem de quem lera os diários da Inquisição, falou: eu amo a vossa filha como o Tejo ama Lisboa, profunda, eterna. Não vos peço bênção, peço compreensão. Portugal mudou, vós podeis mudar. Os dias seguintes foram uma calmaria antes da tempestade verdadeira. A família de Maria, dividida como o país na Revolução dos Cravos, reagia em ondas. Manuel, homem do mar, isolou-se na lota, passando noites consertando redes sob as luzes fluorescentes, murmurando para si: o mar não julga, porque os homens julgam. Dona Ana, alternando entre rosários e choros, cozinhava pratos excessivos, caldeiradas de peixe, para nutrir o corpo se a alma está perdida. Os tios, mais radicais, cortaram laços. Não pisas mais na nossa casa, sodomita. Mas Sofia, a traidora, surpreendeu. Consumida pela culpa, confessou em carta: perdoa-me, prima. O medo falou por mim. Aprendi com o teu coragem. Maria e Inês mudaram-se para um apartamento modesto no centro de Faro, perto da Sé, ironia poética, vivendo sob o sino que tocava ave-marias. O espaço era pequeno, paredes brancas como as de uma ermida, mas elas o encheram de vida. Prateleiras com livros de José Saramago e Miyakoto, azulejos pintados à mão de mercados de São Brás e uma varanda onde plantaram manjericão para os feitiços de proteção. É o nosso ninho, dizia Inês, pendurando redes de cortiça tecidas por artesãs de Loulé.
Maria, aprendendo a cozinhar pratos lisboetas como bacalhau à Brás, respondia: "E aqui ninguém nos pesca." O trabalho as ancorava. Maria conseguiu um estágio no Museu Etnográfico de Faro, catalogando trajes tradicionais, saias de chita que contavam histórias de mulheres fortes do interior. Vês? Elas também amavam em segredo, comentava com Inês nas pausas, tocando os bordados como se fossem mapas de rotas emocionais. Inês, promovida no arquivo remoto, trabalhava de casa, digitalizando documentos sobre a homossexualidade na literatura quinhentista, ecos de Safo em verso camoniano. Sócrates amava homens, porque não nós, ria ela, enviando-se cães para Maria. Mas a sociedade de Faro não perdoava fácil. Sussurros nas filas do supermercado Continente, olha as duas. Que vergonha para o turismo. Amigas de infância de Maria cruzavam a rua na Rua Misericórdia, fingindo compras urgentes. João, ferido no orgulho, espalhou boatos na lota. Ela trocou um homem de verdade por uma devassa da capital. Uma noite, pedras atiradas na janela do apartamento, arrependei-vos, rabiscada em giz. Maria tremeu, mas Inês, com fogo minhoto nos olhos, limpou os cacos. Cada pedra é um passo para a liberdade. Lembra-te de Joana Vasconcelos, que transforma lixo em arte. A proteção mútua floresceu ali, no fogo cruzado. Inês ensinava Maria a ignorar os olhares, caminhando de braço dado pela praça de Dom Francisco Gomes, ato de desafio público, como as primeiras marchas feministas em Coimbra. Cabeça erguida, como a rainha de Eleonor fundando os hospitais. Maria, por sua vez, protegia Inês da saudade lisboeta, levando-a a romarias em Alte, onde fontes de águas benta viravam poças de riso compartilhado. Aqui, o céu é mais azul, sussurrava, beijando-a sob as oliveiras centenárias. O primeiro teste veio no verão de 2019, com o Festival de Músicas Populares. Faro enchia-se de concertos na praia de Faro, cheira marisco grelhado e cerveja ice. Maria convidou a família, um ramo de oliveira estendido. Manuel veio, sozinho, com uma garrafa de medronho como trégua. Sentado na areia, vendo as duas dançarem ao som de um grupo de canto alentejano, ele murmurou: "O mar leva tudo, filha. Talvez o tempo leve este peso." Foi o primeiro vislumbre de aceitação, frágil como concha na maré. Mas o verdadeiro conflito irrompeu em setembro, quando Dona Ana adoeceu. Uma pneumonia contraída na umidade das salinas de Tavira, onde fora visitar irmãs. No hospital de Faro, com suas paredes azuis como o mar, Maria velava a mãe, Inês ao lado, segurando a mão dela como âncora. "Ela não me quer aqui", sussurrou Inês, vendo o olhar febril de Ana. Mas Maria insistiu: "Quer que ela veja o nosso amor como salvação, não pecado." Naqueles dias de febre e delírio, Dona Ana divagava, memórias da juventude em crença, danças em festas de São Bartolomeu, um amor juvenil por uma costureira que nunca ousara nomear. "Eu sei. O que é esconder", confessou uma noite, voz fraca como brisa. "Perdoa-me, Maria. O medo é a herança dos nossos avós, fugindo da ditadura." Lágrimas fluíram, de mãe e filha, salgadas como o Atlântico. Inês, tocando o braço de Ana, disse: "Eu cuido dela, Dona Ana. Como uma filha." A idosa assentiu, exausta. "Então, sê bem-vinda na nossa mesa." A recuperação foi lenta, mas transformadora. Manuel, vendo a esposa amolecer, convidou as duas para jantar em casa, o primeiro desde o escândalo. A mesa, coberta de toalha de linho de Vila Real de Santo António, ostentava cataplana fumegante e pão de milho. Conversas titubeantes sobre o clima, as eleições autárquicas e, timidamente, sobre o amor. "O padre da paróquia diz que o Papa Francisco abençoa todos", arriscou Manuel, passando o vinho.
Maria sorriu, então abençoa-nos a nós também. O outono trouxe uma trégua adorada. As vindimas em Moncarapachense ecoavam com canções de colheita e Faro parecia perdoar, com suas feiras de artesanato onde se vendiam colares de conchas como talismãs de reconciliação. Maria e Inês, agora mais ousadas, passeavam de mãos dadas no jardim da Alameda João de Deus, onde crianças brincavam sob figueiras centenárias. Sentes? O mundo está a mudar, dizia Inês, colhendo uma flor de buganvília para o cabelo de Maria. Como o 25 de Abril mudou o país. A família expandia o círculo. Dona Ana, recuperada, tricotava chales para Inês, padrões de ondas, simbolizando aceitação fluida. Para as noites frias do inverno, dizia olhos úmidos. Manuel, mais falante, contava histórias de pescarias com o avô de Inês, ligando linhagens como redes tecidas. Até Sofia reapareceu com um buquê de ervas de Monchique, quer ser prima de novo. Ensinai-me a amar sem medo. As noites de família viraram rituais, jogos de sueca à mesa, com apostas de rebuçados e debates sobre o futuro. Maria sonhando com mestrado em Lisboa, Inês com uma casa própria no Chiado. Mas o passado, como fantasmas de mouros nas lendas algarvias, não se ia sem luta. João, rancoroso, confrontou Maria na lota um entardecer chuvoso. Traíste-me por ela? Uma mulher? Seus punhos cerrados, cheiro a peixe e fúria. Maria, com Inês ao telefone como escudo invisível, rebateu: não traí, escolhi verdade. Vai, João, encontra o teu má. Ele partiu, mas o veneno espalhou-se. Petições na paróquia para excomunhão informal, olhares frios nos mercados. O maior teste foi o Natal de 2019. A Casa dos Santos, outrora fortaleza de tradição, abriu-se como concha. A ceia incluiu Inês na cabeceira, passando o polvo ao lagareiro como se fosse da família há gerações. Cânticos de janeiras ecoaram com vozes misturadas, o barítono de Manuel, o soprano de Dona Ana, o riso de Maria e Inês harmonizando como dueto de fado. Ó mal me quer, quem te semeou, cantavam, e pela primeira vez, Maria sentiu raízes profundas, não âncoras. O ano novo trouxe projetos conjuntos. Elas fundaram um clube de leitura na universidade, vozes esquecidas do feminino português, discutindo autoras como Agostina Bessa Luís e as amizades íntimas de Florbela Espanca. Jovens de Faro lutavam as sessões, olhos abertos a horizontes novos. És a minha musa, sussurrava Inês após uma palestra, beijando Maria na sombra da biblioteca. E tu a minha bússola, respondia ela, mãos entrelaçadas como mapas antigos. A primavera de 2020 desabrochou com flores de amendoeira em todo o Algarve, mas uma sombra global pairava, a pandemia. Confinamentos fecharam praias, silenciaram fados, transformaram Faro em cidade fantasma. Maria e Inês, isoladas no apartamento, encontraram refúgio no interior, cozinhando arroz de pato à algarvia, lendo em voz alta os Lusíadas com twists lésbicas imaginários e sonhando via Zoom com viagens adiadas a Sintra. O vírus leva o corpo, mas não o espírito, filosofava Inês, traçando o contorno do rosto de Maria à luz da tela. A crise testou a proteção mútua. Quando Maria perdeu o estágio no museu, cortes orçamentais, Inês dividiu a bolsa de pesquisa. Somos uma equipa como os descobridores com seus cronistas. Dona Ana, vulnerável pela idade, recebia entregas de sopa de poeiras, com bilhetes. Cuida-te, mãe. O amor é o melhor remédio. Manuel, vendo o mundo encolher, confidenciou por telefone. Aprendi, filha. O mar confina, mas não para. Nem o vosso amor. O verão confinado foi de redescobertas. Passeios solitários pela Ria Formosa de bicicleta, parando em ilhotas para piqueniques de queijo de serpa e azeitonas.
Aqui somos Adão e Eva sem a maçã, ria Maria, deitando a cabeça no colo de Inês. Beijos agora eram rotina, ternos como carícias de brisa, cheios de promessas sussurradas. Casemo-nos quando o mundo abrir. Inês, com um anel de cortiça entalhado por artesão local, respondia, sim, na sede Faro, com o bispo a abençoar. O outono pós-pandemia trouxe renascimento. Faro acordava devagar, com turistas ingleses enchendo as esplanadas da rua Dom Francisco Gomes, mas as locais, como Maria e Inês, redescobriam a cidade com olhos novos. Elas organizaram um evento virtual, Amores Algarvios, histórias não contadas, com testemunhos de casais LGBTQ+, do Sul, moderado por elas. O nosso Portugal é mosaico, como os azulejos de cobertura, declarava Maria no ecrã, Inês ao lado, orgulhosa. A audiência, de Évora a Lagos, aplaudiu virtualmente, sementes plantadas em solo fértil. A família integrou-se mais. Manuel convidou Inês para uma pescaria noturna na Barra Nova, ensinando-a a lançar a rede. Sentes o peso da vida, menina? Assim é o amor, luta para puxar. Dona Ana, agora aliada, bordava lençóis de noiva com motivos de conchas, para quando o dia chegar. Portugal casa todos, agora. Até a comunidade abria fendas. O padre da Sé, um homem progressista de Faro, convidou-as para um chá. O Evangelho é amor, não exclusão. Sede bem-vindas na missa. Mas o clímax final veio inesperado, como vendavais de levante. Em dezembro de 2020, Sofia, redimida, mas frágil, revelou uma gravidez indesejada, fruto de um namoro tóxico em Lolé. Eles me pressionam para casar, como te pressionaram, Maria. Mas eu amo uma mulher também, em segredo. O eco do passado reviveu dores. A família, unida agora, interveio. Manuel confrontou o namorado, Dona Ana acolheu Sofia na casa, Inês e Maria ofereceram apoio psicológico via associações de Lisboa. Na véspera de Natal, sob a luz das luzes de rua em Faro, reuniram-se na praia. Sofia, barriga arredondada como lua crescente, chorou, obrigada por mostrar-lhes o caminho. Maria, abraçando-a, disse, o amor vence porque nos protegemos, como as falésias protegem as dunas. Inês, acendendo uma fogueira pequena, permitida nas noites frias, leu um poema de Natália Correia, Amor é fogo que arde sem se ver. O mar aplaudiu com ondas suaves. O ano novo de 2021 amanheceu com casamentos no horizonte. Maria e Inês, agora noivas oficiais, planearam a cerimónia na Praia da Mareta, em Sagres, berço dos navegadores, símbolo de horizontes conquistados. Convidados, família Santos e Oliveira, amigos da universidade, ativistas de Faro. O vestido de Maria, de renda de Vila do Conde com bordados de redes. O de Inês, de linho algarvio tingido de azul marinho. Votos trocados ao pôr do sol, tu és o meu cabo da roca, o fim do mundo e o começo do nosso. A celebração foi uma fusão cultural, fado tocado por guitarrista de Tavira, danças alentejanas com ranchos de amigos e um banquete de mariscos da ria, regado a vinho de lagoa. Manuel, emocionado, brindou, pelo amor que o mar inveja. Dona Ana, com lágrimas, abençoou, que Deus vos guarde, como guardou os nossos antepassados nas tormentas. Anos se passaram, mas o núcleo permaneceu. Maria tornou-se curadora no museu, expondo amores escondidos, mulheres do Algarve, com artefatos de diários íntimos. Inês publicou um livro, Saudades Lésbicas, Vozes do Tejo ao Algarve. Sofia criou o filho com apoio, encontrando seu próprio amor em uma artista de Lagos. Faro, cidade de contrastes, tornou-se lar de orgulho, bandeiras arco-íris nas varandas, durante o período do Sul. Em 2025, 10 anos após o primeiro tremor na areia, Maria e Inês sentavam-se na mesma praia de Faro, agora com rugas suaves como dunas esculpidas pelo tempo.
O sol poente tingia o céu de laranja, e quando aquela noite fatídica. Lembras-te? Perguntou Maria, mão na de Inês, anéis de ouro batendo como sinos suaves. Inês sorriu, olhos verdes ainda vibrantes. Como esquecer? Foi quando o nosso fado começou. A vida tecera tapeçarias ricas. Adotaram uma menina de Tavira, a pequena Leonor, nome em honra à rainha que ergueu pontes. Ela corria pela areia, rindo, com cabelos mistos de castanho e preto, herança de duas mães. Mamãs, contai a história de novo, pedia, e elas narravam, da amizade escolar ao creche escondido, da ruptura dolorosa à vitória pela proteção mútua. O amor é como Portugal, concluía Inês, feito de saudades e conquistas, de mar e terra unidos. A família crescera em ramificações. Manuel, aposentado, contava histórias para Leonor na lota, ensinando-a a identificar peixes como lições de vida. Dona Ana, avó orgulhosa, ensinava tricô e rezas laicas. Pede ao mar, não só a Deus. Sofia, casada com sua artista, visitava com o filho, primos inseparáveis na brincadeira. Faro evoluíra, o período anual enchia as ruas com carroças floridas e quando carnavais inclusivos. O Museu de Maria exibia exposições permanentes sobre diversidade, atraindo visitantes que sussurravam: que orgulho para o Algarve. Inês, professora convidada na Universidade do Algarve, inspirava gerações. Escrevei as vossas verdades, como Camões escreveu o épico. Num entardecer de dezembro, como de anos atrás, elas caminharam pela beira-mar. O vento carregava o cheiro de jasmim e sal, gaivotas chorando saudades. Se voltássemos no tempo, ponderou Maria, mudávamos algo? Inês parou, virando-a para o horizonte. Nem um dia. Cada dor nos trouxe aqui ao amor que venceu. Beijaram-se então, lento e profundo, sob o céu que testemunhara impérios nascerem e caírem. O Atlântico aplaudiu, ondas como palmas eternas. Em Faro, cidade de luzes e sombras, seu amor era agora farol, guiando outros corações perdidos nas dunas da tradição. E assim, na tapeçaria humana de Portugal, tecida de fado e esperança, elas viviam, não como segredo, mas como hino. Humanas, românticas, vitoriosas.